Sejam bem-vindos ao podcast da Capelania OMC, Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos. E hoje estamos aqui com o pastor Ronaldo, que é o presidente da capelania e também é o meu esposo. Tudo bem com você, pastor Ronaldo? Tudo bem, graças a Deus, pastora Glória. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, né? Que assistem aí o nosso podcast. Que Deus abençoe todos vocês. Pastor Ronaldo, hoje nós vamos falar de vários assuntos, mas eu quero falar de um assunto de início, sobre o nosso último podcast. O senhor falou sobre quem abandona os animais estão sob maldições hereditárias. E como ficar livre dessas maldições hereditárias? Capelã Glória, o que acontece? Eu falei sobre maldição hereditária para quem abandona os animais. A família abandona o animal e aquela maldição entra na família e vai até a quarta geração, porque a Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a quarta geração. O que aconteceu? Já tivemos mais de 70 mil visualizações nesse vídeo e as pessoas estão realmente reconhecendo que estão debaixo de maldição, porque elas estão lembrando que os seus pais maltratavam os animais, seus avós, e hoje a vida delas estão amarradas, nada dá certo, tudo que elas fazem tem problema, dificuldades financeiras, problemas com saúde, ou seja, estão debaixo de maldições hereditárias. E elas perguntaram como quebrar essa maldição hereditária. Da seguinte forma, a Bíblia diz que o profeta Daniel estava escravo na Babilônia por causa dos pecados dos antepassados. Ou seja, por causa dos pecados antepassados, as pessoas ficaram escravas na Babilônia durante muitos anos. E Daniel faz uma oração, o profeta Daniel. Ele ora da seguinte forma: Senhor, perdoa os nossos pecados e dos nossos antepassados. E a partir daquela oração que Daniel faz, Deus liberta o povo da Babilônia e o povo se torna totalmente livre. Ou seja, você representa também os seus antepassados. O que você vai fazer? Peça a Deus perdão pelos seus pecados e pelos pecados dos seus antepassados. E a Bíblia diz, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia e prosperará. Então você vai confessar o pecado e não praticar ele mais. Seus pais maltratavam os animais, você não vai maltratar os animais, você vai cuidar. Porque a Bíblia diz em Provérbios 12:10, o justo cuida dos animais, mas o perverso os maltrata. Então você vai cuidar em nome de Jesus e a bênção vai entrar na sua casa, na sua família e a maldição estará quebrada. Vamos falar um pouco sobre os finais dos tempos e a vida eterna. O inferno, ele existe? Sim, o inferno existe, pastora Glória. A Bíblia diz em Lucas 16:19 sobre o inferno. Havia um homem rico que vivia a sua vida regaladamente e esplendidamente. E havia um mendigo chamado Lázaro, que desejava comer das migalhas que caía da mesa do rico. Morreu no mesmo dia o rico e morreu Lázaro, o mendigo. E a Bíblia diz que o rico, ele abriu os olhos em tormentos nas chamas do inferno. E ele olhou para o outro lado do abismo e estava no seio de Abraão Lázaro, que estava ali salvo, não em tormentos. Ou seja, o rico, quando ele morre, imediatamente ele fecha os olhos aqui e ele, quando abre os olhos, ele já está queimando nas chamas do inferno. O inferno é uma realidade. E o inferno e o lago de fogo é a mesma coisa? Não, o inferno e o lago de fogo não são as mesmas coisas. O inferno fica no centro da terra. Jesus, ele disse, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no centro da terra. Se você cavar um buraco aqui e conseguir chegar no centro da terra, você chegará no inferno, que é 1000 graus Fahrenheit mais quente do que o sol. O primeiro ímpio que foi para o inferno, Caim, está lá até hoje queimando. E só vai sair de lá para ir para o lago de fogo e enxofre, que é pior do que o inferno. O lago de fogo e enxofre
Ele fica em algum lugar no universo debaixo dos pés de Deus. E a Bíblia diz que o tormento e a fumaça do tormento dessas pessoas que estarão ali no lago de fogo e enxofre subirão diante de Deus de dia e de noite e ficará como exemplo eterno. No inferno a pessoa é lançada de alma, mas no lago de fogo e enxofre, depois do juízo final, ela será lançada lá de corpo e alma. Por isso que Jesus disse: não temei o homem que mata o corpo, mas temei a Deus que faz perecer o corpo e a alma nas chamas eternas. Quem vai para o inferno, conforme está escrito em Apocalipse? A palavra de Deus diz em Apocalipse que os adúlteros, os mentirosos, os cães, os feiticeiros, os sodomitas, todos aqueles que praticam a mentira, o lago, a parte que lhes cabe é o lago que arde com fogo e com enxofre. Então, quem vai para o inferno é esse tipo de pessoas. Pessoas que praticam o pecado e não se arrependem dele. Quando a pessoa morre, ela lembra da vida pregressa dela aqui na Terra, a vida que ela viveu aqui? Sim, quando a pessoa morre, ela lembra sim da vida pregrécia. Observe que na parábola do rico e Lázaro o mendigo, em Lucas 16:19, nós temos um grande exemplo disso. Quando o rico vai para o inferno, ele diz para Abraão: Pai Abraão, permita a Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e coloque na minha língua, porque estou em tormentos nessas chamas. E Abraão disse: olha, não tem como fazer isso, porque tem um abismo que nos separa. Não tem como passar daqui para lá, nem de lá para cá. Então ele vai e diz para Abraão: então, pai Abraão, permita que eu volte à casa dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos lá na terra, para que eu avise a eles deste lugar de tormento. Então observe que o rico, ele lembrou da vida pregrécia dele aqui na terra. Ele lembrou que ele tinha 5 irmãos aqui na terra e ele queria o quê? Avisá-los desse lugar de tormento, que é o inferno. Ou seja, a hora de se arrepender é agora. A hora de se converter ao Senhor Jesus é agora. A hora de garantir a eternidade nos céus e não no inferno é agora. Então eu digo para você, se você não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso hoje. Confesse o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e garanta o seu nome escrito no livro da vida. Para onde Jesus foi primeiro depois que ele morreu? Quando Jesus morre, o primeiro lugar que ele vai, está em Efésios capítulo 3, é no inferno. Porque está escrito: aquele que subiu é aquele também que desceu até as regiões inferiores da terra. E como Jesus disse, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no centro da terra. Jesus desce no centro da terra, no inferno, e ele desce lá supostamente derrotado. Como diz em Lucas 16:19, existe uma separação no inferno. De um lado o seio de Abraão, no meio um abismo, onde Satanás ficará preso nele por 1000 anos, e tem demônios que estão presos lá, que serão soltos na grande tribulação, e do outro lado tem o inferno de fogo, o Geena, o inferno de fogo, aonde o primeiro homem que foi para o inferno está queimando lá, que é Caim. Então, observe que Jesus desce aonde? Ele desce no inferno de fogo, supostamente derrotado. Desce também lá Satanás e Thanatos, o anjo da morte, e tentam prender a alma de Jesus lá. Porque se eles conseguem prender a alma de Jesus lá, toda a humanidade já estaria condenada também ao inferno. Mas aí vai se cumprir o que está escrito na palavra do Senhor. Ó morte, aonde estão os seus aguilhões? Aonde estão as suas cadeias? Aí vem o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus. Ou seja, a morte não pôde prendê-lo, porque os pecados que Jesus carregou com ele até o inferno não era dele, eram os nossos pecados, porque ele não pecou nem de palavras, nem de pensamentos e nem de obras. E o salário do pecado é a morte, mas o salário de quem não peca é o quê? É a vida eterna, ou seja, ele morreu a nossa morte para nós podermos viver a vida eterna. Amém? Então Jesus, ele desce lá e a Bíblia diz que ele prega para os espíritos em prisão. Então o que acontece no inferno? Jesus, ele toma da mão do diabo as chaves da morte e do inferno, por isso que está escrito em Apocalipse: João, estive morto,
mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. E agora vai se cumprir também um outro versículo bíblico que diz: quem é esse que vem saltando pelos montes? Então observe que em Lucas 16:19, Abraão ele diz: ninguém pode passar daqui para o outro lado do abismo, nem de lá para cá, mas Jesus, o Filho de Deus, vai passar. Jesus, ele atravessa o abismo e ele leva cativo o cativeiro. Ou seja, aqueles homens que estavam no seio de Abraão não podiam subir para o paraíso de Deus, mas também não podiam queimar no inferno, porque eles ouviram o evangelho da esperança e creram nele. Eles acreditavam que o Messias viria. Aqueles homens estavam ali naquele lugar intermediário que é o seio de Abraão, aguardando o Messias. Por isso que Jó disse: mesmo que não haja carne nos meus ossos, carne eu verei, porque eu sei que o meu Redentor vive. Então observe que Jesus transporta o abismo e Jesus ressuscita aqueles homens do Velho Testamento, os santos do Velho Testamento, ou seja, é a primeira ressurreição de santos. Jesus ressuscita eles, está escrito isso em Mateus 27:53 em diante. Jesus ressuscita eles e depois Jesus leva esses homens para o paraíso de Deus. E hoje o seio de Abraão está vazio. Quem morre em Cristo Jesus não vai mais lá para baixo, não vai para o seio de Abraão, ele vai direto para o paraíso. Por isso que Jesus disse para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é o tempo de Deus, o Kairos de Cristo. Amém? Pastor Ronaldo, quantas ressurreições acontecerão até a consumação dos séculos? Olha, serão 4 ressurreições, sendo que uma já aconteceu. Agora, preste atenção nisso que eu vou ensinar para vocês. São 3 ressurreições de santos e somente uma de ímpio. Por quê? Porque quem morre e vai para o inferno só vai sair de lá para ir diante do grande trono branco no juízo final e depois ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é pior do que o inferno. As outras 3 ressurreições são de santos. A primeira já aconteceu, como eu já citei antes, mas vou repetir um pouco aqui. Em Mateus 27:53, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele ressuscita depois dele os santos do Velho Testamento. Quem são os santos do Velho Testamento? Aqueles que ouviram o evangelho da esperança e creram. Abraão, Isaac, Jacó, Jó, esses homens ouviram o evangelho da esperança. Um exemplo de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia. Jó fala sobre o Messias, ele diz: mesmo que não haja carne nos meus ossos, carne eu verei, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, ele falou: mesmo que eu morra, eu sei que eu vou ressuscitar, porque o meu Salvador vive. Quem pregou o evangelho para Jó? O próprio Deus. Também Abraão, Jesus ele disse: Abraão viu meu dia e se alegrou. Aqueles homens disseram: você é louco, homem. Você não tem 50 anos e diz que o nosso pai Abraão te viu? Jesus disse: antes de Abraão ser, eu sou. Ou seja, o próprio Deus também pregou o evangelho para Abraão. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Abraão ouviu o evangelho e creu. Ou seja, eles ouviram o evangelho da esperança. Nós ouvimos o da graça e na grande tribulação será pregado o evangelho eterno. É o mesmo evangelho. A diferença é que no passado se pregava que o Messias viria. Na graça prega, o Messias já veio. Se você crê, você será salvo. E na grande tribulação vai pregar que o Messias já arrebatou a igreja e para você ser salvo tem que derramar o seu próprio sangue. Amém? Então, a primeira ressurreição já aconteceu, que é a dos santos do Velho Testamento. A segunda ressurreição é no arrebatamento da igreja dos santos. A terceira ressurreição de santos será no final da grande tribulação. Amém? Aonde aquelas pessoas que não aceitaram a marca da besta na sua mão e na sua testa, Jesus vai ressuscitar essas pessoas para que elas possam entrar e viver no milênio como a idade da árvore. Pastor Ronaldo, quem são os cães mencionados em Apocalipse no capítulo 22, no versículo 15? Em Apocalipse 22, versículo 15, diz quem vai ficar de fora da cidade santa. Os cães, os feiticeiros, os mentirosos, ou seja, a parte que lhes cabe é o lago que arde com fogo e enxofre. Quem são esses cães? A palavra de Deus diz que Deus chama os pastores gananciosos de cães. Diz assim: vossos pastores são cães gulosos. Ou seja, toda pessoa avarenta que faz a obra de Deus de forma avarenta, gananciosa, é chamada por Deus de cães.
Outros tipos de pessoas que são chamadas de cães também são aquelas pessoas que falam mal das outras pessoas e difamam as outras pessoas. Por exemplo, um dos filhos de Noé viu o pai dele nu dentro de uma caverna. E ao invés dele cobrir o pai dele e não falar para ninguém, ele saiu dali e foi falar mal do pai para os irmãos. Então, cão é toda aquela pessoa que é avarenta, gananciosa, fazendo a obra de Deus, e aquela pessoa que fala mal dos outros, difama as outras pessoas. Essas pessoas são chamadas de cães, e elas não herdarão a vida eterna. Pastor Ronaldo, vamos falar um pouco sobre o juízo final. Como será o juízo final? A Bíblia diz que os céus e a terra fugirão da presença de Deus. E a Bíblia diz que descerá o grande trono branco. E todos os homens, ricos, pobres, grandes e pequenos, poderosos, servos, escravos, livres, comparecerão diante do grande trono branco. Nesse juízo do grande trono branco, Deus não terá misericórdia de ninguém. As pessoas serão julgadas de acordo com aquilo que está escrito nos livros. E vão se abrir 7 livros. Não vou falar detalhes sobre esses 7 livros hoje aqui, mas eu ensino isso no seminário Apocalipse, quando eu ministro o seminário. Mas vai abrir o livro da vida e outros livros. Vou dar um exemplo. Um dos livros que vai se abrir é o livro da lei. Quem vive pela lei será julgado pela lei. E se não cumpre a lei, toda essa pessoa já estará condenada. Então, as pessoas serão julgadas sem misericórdia. Por isso que a Bíblia diz que o juízo, certo, ele virá sem misericórdia, porque a misericórdia rejeitada, ela trará o juízo na mesma proporção. Então, nesse dia, quem não estiver escrito no livro da vida já estará condenado. E quem passará pelo juízo final? Os ímpios de todas as gerações passarão pelo juízo final. A igreja estará no juízo final não para ser julgada, porque ela já foi julgada na cruz com Cristo. E ela estará lá no corpo glorificado para julgar tanto os ímpios como também os demônios. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Estará lá também o rei Hadad-Merari, que é o rei de Nínive, e ele condenará essa geração, porque ele acreditou na mensagem de Jonas, mas essa geração não acredita na mensagem do Filho de Deus. Estará lá também a rainha de Sabá, e ela julgará e condenará essa geração, porque ela andou quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão, e essa geração não anda um quarteirão para ouvir a sabedoria do Filho de Deus. E estará lá também os judeus para serem julgados e também os demônios. Os demônios também serão julgados no dia do juízo final. Uma pessoa salva vai lembrar dos parentes ímpios no dia do juízo final? Sim. Vamos imaginar que você que está me assistindo, em nome de Jesus, foi salvo, você recebeu o corpo glorificado e nesse dia do juízo você estará lá como juiz para julgar, porque a Bíblia diz que nós, a igreja, julgaremos até os demônios. Então você vai olhar para aquele parente seu, que é o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu irmão, ou a sua irmã. Estou dando exemplos, mas está repreendido em nome de Jesus. Você vai olhar para essa pessoa e ela estará lá como ímpia para ser julgada. Você vai lembrar dela e você não vai ter misericórdia dela, porque você vai estar no corpo glorificado e o sentimento que você vai ter é o sentimento de justiça. Aprenda uma coisa: Deus não apaga a nossa memória. Amém? Deus não apaga a nossa memória. Quem morre leva algo dessa vida? Sim, quem morre leva algo dessa vida. Tem gente que diz assim, quem morre não leva nada. Isso é uma grande mentira. Leva assim, está escrito, eis que eu vi os mortos, grandes e pequenos, e as suas obras os acompanhavam. Ou seja, as obras que você realiza, sejam boas ou más, elas vão acompanhar você após a morte. E você estará com elas diante do grande trono branco. Se você tiver o sangue de Jesus para te purificar de todos os seus pecados, você estará salvo. Mas se você não tiver, você estará condenado. Pastor Ronaldo, agora vamos falar sobre o seu livro Anjos Subordinados ao Nome de Jesus.
Então vamos falar um pouco sobre os anjos. No seu livro, Anjos Subordinados ao Nome de Jesus, você menciona que os anjos têm autoridade sobre a natureza. Cite alguns exemplos. Sim, os anjos têm autoridade sobre a natureza. Você vê no livro de Apocalipse, a Bíblia fala sobre a ação dos anjos sobre a natureza no livro de Apocalipse, liberando as pragas. Por exemplo, a Bíblia fala sobre os anjos que têm autoridade sobre os 4 ventos que estão nos 4 cantos da terra. Esses anjos vão segurar os ventos nos 4 cantos da terra para que os ventos não assoprem sobre a terra, para que o calor sobre a terra seja intenso, porque o sol vai aquecer 7 vezes mais na grande tribulação e os ventos também não soprarão sobre a terra. Então a Bíblia fala sobre os anjos que têm autoridade sobre o vento. A Bíblia fala também sobre o anjo que tem autoridade sobre o fogo. Isso mesmo, está no livro de Apocalipse. E a Bíblia também fala sobre o anjo que tem autoridade sobre as águas. Por isso que está escrito lá, eis que João, ele viu o anjo que tinha autoridade sobre as águas e esse anjo feriu as águas para que elas se transformassem em sangue, para que os homens bebessem sangue ao invés de água, por causa do sangue derramado dos justos. Então Deus está dando aos ímpios na grande tribulação sangue para beber, porque eles mataram justos e essa é a recompensa que eles terão, sangue ao invés de água. Pastor Ronaldo, os anjos, eles são espíritos, mas eles podem se transformar em forma humana? Sim, pastora Glória. A Bíblia diz que os anjos podem se transformar em forma humana. Nós vemos isso em vários textos bíblicos em que os anjos em forma humana apareceram para os homens. Mas uma das aparições mais extraordinárias está escrita no livro de Hebreus, que diz que homens, por causa do amor, sem saber, hospedaram anjos em suas casas, pensando que eram homens. Então os anjos, sim, eles podem se transformar em forma humana. Você pode, talvez, um dia andando na rua e um anjo de Deus está passando perto de você e você achar que é um homem e não saber que é o anjo do Senhor que está ali. E qual o papel dos anjos na era atual? Olha, o papel dos anjos na era atual é trabalhar em favor da igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro de Hebreus que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, se você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o seu nome está escrito no livro da vida, saiba de uma coisa, tenha certeza absoluta disso, que os anjos do Senhor trabalham em seu favor. Como devemos orar para que os anjos trabalhem em nosso favor? A oração feita para que os anjos trabalhem em nosso favor não deve ser feita uma oração direta para o anjo como se ele fosse Deus. Ele não é Deus. Aos anjos você dará ordens em nome de Jesus. Você vai orar da seguinte forma, em nome do Senhor Jesus, anjo de Deus, venha trabalhar em meu favor. Anjo de Deus, visite aquela pessoa que está no hospital, doente, enferma, cure essa pessoa agora em nome de Jesus. Anjo do Senhor, vá naquele local de feitiçaria, aonde foi feita aquela obra de macumbaria, destrua aquela obra, destrua aquela feitiçaria em nome de Jesus. Sempre use a autoridade do nome de Jesus. Os anjos, lembre, eles não obedecem você, mas eles obedecem a autoridade do nome de Jesus, porque está escrito em 1 Pedro 3,22, que Jesus se assentou à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e foi subordinado a Ele, anjos e potestades e poderes. E o Senhor Jesus também disse, em meu nome farão as obras que eu faço, e maiores do que estas. Pastor Ronaldo, o senhor é autor de vários livros. Entre eles, o livro O Altíssimo Mudará a Sua Sorte. Por que Jesus recebeu ouro na manjedoura, conforme está escrito no livro de Mateus 2, no versículo 11? No Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 11, está escrito que os reis magos visitaram Jesus na manjedoura e deram de presente para ele ouro, incenso e mirra. Jesus recebeu ouro ali para quebrar a maldição de miséria de berço. Ou seja, Jesus veio para destruir as obras do diabo. E desde o nascimento de Cristo, Jesus já começou a destruir as obras de Satanás e uma delas foi a miséria de berço. Observe que naquele lugar pobre, naquela manjedoura, Jesus recebe ouro, quebrando toda a maldição espiritual sobre o ser humano lançado desde o berço. Pastor Ronaldo,
Hoje tem muitas pessoas pobres, pessoas que estão na miséria, pessoas que estão vivendo uma vida financeira muito triste e pessoas que estão até mesmo desanimadas de viver por causa desses problemas financeiros. Deus, ele pode tirar uma pessoa da miséria, ele pode mudar a vida de uma pessoa, tirando ela da pobreza? Sim, Deus pode tirar qualquer pessoa da pobreza se essa pessoa clamar a Deus e crer de todo o seu coração. A Bíblia diz em Jó 42:10 que o Senhor Deus mudou a sorte de Jó. Observe que Satanás tomou tudo de Jó, deixou ele na miséria extrema, mas Deus muda a sorte de Jó e dá ele em dobro tudo o que ele havia perdido e faz ele o homem mais rico do Oriente naquela época. Novamente, ele se torna um homem mais rico. Deus pode fazer isso na sua vida se você crer de todo o seu coração. Agora, observe que em 1 Samuel 2,7 diz que Deus tira o pobre do pó e desde o lixo, algumas traduções diz montouro, desde o lixo o exalta e o coloca sentado entre os príncipes e poderosos da terra. Um príncipe poderoso da terra, ele se assenta onde? Na classe baixa? Na classe miserável? Na classe média? Não, na classe alta. Ou seja, Deus está afirmando que ele pode tirar você da classe baixa e levar você para a classe alta, se você crer. E você não precisa pagar Deus para isso. Você não precisa levar dinheiro no altar para isso. Você precisa somente crer. Crer que Deus pode fazer isso na sua vida. Observe que Deus não age por dó. Deus age pela fé. Se você crê, você verá a glória de Deus se manifestando na sua vida, em nome de Jesus. Pastor Ronaldo, quando Deus muda a sorte de uma pessoa, o que acontece nos céus? Quando Deus muda a sorte de uma pessoa, Deus abre as janelas dos céus sobre a cabeça dessa pessoa. Por isso que está escrito em Malaquias: abrirei as janelas dos céus e derramarei uma bênção sobre vós que advém a maior abastança. O que é abastança? É você ter além do que você necessita. Quando Deus muda a sua sorte, ele faz isso. No livro de Gênesis fala sobre as janelas dos céus. Quando Deus quis fazer o dilúvio acontecer na terra, não havia água suficiente para inundar toda a terra e os altos montes. Então, o que Deus teve que fazer? Pela primeira vez, Deus teve que fazer água descer do céu. Então, está escrito lá: e o Senhor Deus abriu as janelas dos céus e derramou água em abundância e cobriu até o maior monte, o mais alto monte, 7 metros acima dele. Você sabia disso? Ou seja, Deus derramou água no dia do dilúvio para que o dilúvio acontecesse. A palavra do Senhor também diz que quando Samaria foi cercada pelo exército inimigo, a Samaria estava com fome, ao ponto das pessoas se alimentarem uma das outras praticando canibalismo. Então o rei rasgou as suas vestes, procurou o profeta Eliseu e o profeta disse: amanhã, a estas horas, vai haver comida com fartura na porta de Samaria. Um dos ajudantes do rei disse: eu não acredito nisso, mesmo se Deus abrisse janelas dos céus, isso não seria possível. Eliseu respondeu: isso acontecerá, as janelas se abrirão, você vai ver, mas você não vai comer porque você não creu. E no outro dia, no horário que Eliseu havia profetizado, um barulho desceu do céu, espantou todo aquele exército, mais de 200 mil homens, e aquela comida toda ficou ali na porta de Samaria e houve comida com fartura em Samaria. Observe que Deus mudou a sorte daquele povo. E para isso Deus fez o quê? Abriu as janelas dos céus e derramou o socorro dali. Quando Deus mudar a sua sorte, Deus vai abrir a janela do céu sobre você e o socorro virá dos céus para a sua vida, trabalhando aqui na terra em seu favor. Pastor Ronaldo, quero te agradecer por esses ensinamentos, por mais esse podcast, que Deus venha abençoar a sua vida e te fortalecendo cada dia mais para que você continue dando esses ensinamentos para todos que estão assistindo os podcasts. E que Deus abençoe todos vocês, que você continue atento a esses ensinamentos, que eu sei que vai fortalecer você, vai te ajudar no seu dia a dia, vai te ajudar durante toda a sua vida. Amém, pastora Glória. Deus abençoe você também, abençoe todas essas pessoas que nos assistem nas redes sociais. E eu quero pedir você que assiste o canal do YouTube, se inscreva no canal, clica no sininho e deixa o seu like, assim você vai ajudar no crescimento do nosso canal. Compartilhe também os nossos vídeos.
Você também que me segue no TikTok, faça a mesma coisa, me siga no TikTok, me ajude a crescer nas redes sociais e levar o evangelho para mais pessoas em nome de Jesus. Amém? Também no Instagram, a mesma coisa. E eu quero pedir a você que quer adquirir mais conhecimento, adquira os meus livros. Acesse aí livrosronaldo.com ou clique no link na bio. Amém? livrosronaldo.com. Está aí os meus livros, você pode adquirir eles em e-book hoje e áudio e-book, né? Não é só e-book, áudio e-book é uma grande bênção. Você vai colocar o aplicativo para ler o livro para você, enquanto você está ali na cozinha, ou está dirigindo o seu carro, ou está fazendo outra atividade e você está ali ouvindo o livro, isso mesmo, e adquirindo conhecimento, amém? E adquirindo esses livros, você vai me ajudar a alimentar criança na África, isso mesmo. Cada e-book hoje está custando R$12, apenas isso, R$12. Você vai adquirir esse e-book e você vai estar colocando comida na boca de uma criança ali na África, que a gente já alimenta ali há mais de 4 anos. Amém? Em nome de Jesus. E vai estar me ajudando também a alimentar também os cachorrinhos de rua, isso mesmo. Você adquirindo esse livro, você vai também estar ajudando a comprar ração para alimentar os cachorrinhos que são abandonados. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Um abraço, fica na paz.